Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Stoica Trading. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPIT, e vamos lá comentar sobre mais uma ideia. Esse canal aqui é foco total em especulação, em trading, né? E tentar fazer isso de uma maneira replicável e também 100% pés no chão, né? Então o que eu estou planejando aqui na Cogna, né? O que eu acho mais provável de acontecer na Cogna e vou tentar trazer para vocês a minha visão. Bom, sempre duas, como analista e como trader, como especulador, apostador, chame como quiser. A gente tem que ter dois cenários, porque nem sempre a gente acerta um deles e como o mercado ou sobe ou desce, tá? A gente tem que ter pelo menos um preparo ali para se gerar renda na queda ou na alta. Vou falar sobre a Cogna, começando aqui com o ponto principal, tá, do gráfico, que eu acho importante do momento atual, que estamos falando aqui da região dos R$ 4,26, tá? Tem uma confluência ali não só de razões de Fibonacci, mas também de um suporte que foi rompido, né? O suporte aqui muito bem especificado, tá? Ele foi rompido depois de retestado algumas vezes, tá? E de fato rompeu, né, exatamente nesse momento, né? Quem tem um pouquinho mais de afinidade com o gráfico pôde acompanhar o rompimento, tá? Sem muita dificuldade para acompanhar. Muito bem. O que era suporte, né? De repente, quando rompido para baixo e fechado, né, nesse tempo gráfico de 2 horas, tá? Fechou abaixo, resistência, tá certo? E voltou a ser resistência aqui. Bacana. Então, essa é a região de ouro aí para especulação, vamos dizer assim, tá? Curto prazo, tá? Na periodicidade aí entre especulação entre dias, semanas, tá? Acho que essa especulação aqui não vai para meses, tá? Pelo menos eu não espero caso venha acontecer. Tá, então essa região aqui é a minha região predileta, então eu vou deixar ela em destaque para o gráfico para vocês, tá? E por enquanto até o destaque, né, ele tem que ser vermelho, né, porque está tomando conta aí os vendedores, tá? Bacana. Então, feito essa análise, né, dos vídeos anteriores, se você acompanhou aquela análise simplória, mas porém muito efetiva, né, para nós apostadores aí, em que tendência estamos de acordo com o tempo gráfico que estamos de olho, bom, a tendência aqui é nítida de queda, tá? Então olhar compras é sempre um pouco mais complexo, tá? Para esperar resultado, principalmente no curto prazo, do que vendas. Bacana. Então a gente tem esse movimento, tá? Vou apagar aqui para limpar um pouquinho o gráfico para vocês, tá? E a gente volta basicamente com o zoom, tá? Agora eu vou dar um zoom aqui. Então o que me interessa do gráfico agora são alguns pontos, além do melhor Master Blaster aqui, que é o 4,26. Vamos também apagar esse 4,26 aqui, pelo menos o retângulo, e eu vou especular duas movimentações de preço. Tá? A primeira movimentação, pessoal, que eu vou aqui acreditar que irá acontecer, tá? É uma especulação que é um movimento dos preços onde nós fizemos uma retração até um ponto B, tá? Estamos próximos aqui, ou até concretizando um ponto C, e aí eu vou ter um ponto D aqui, ó, na região dos R$ 3,00, tá? E 69 centavos. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, acho que dá para vocês enxergarem bem, certo? Acho que tá bacana, beleza. Então, dessa maneira, tá? Eu tenho esse desenho, é o desenho que eu mais imagino aqui, que os preços tendem a fazer, caso e somente se, tá? A gente venha a ter uma semana do dia 24 em diante, de maio, baixista. Tá? R$ 3,69, então, faz parte de uma região contra tendência, que eu tenho mais interesse em compras do que venda. Tá? Então, contra tendência, tem que saber como é o seu backtest contra tendência, qual é a sua estratégia contra tendência, mas também nós temos aqui uma região, na minha opinião, importante, tá? E que já tem definido muito bem o risco, que é o fundo anterior. Então, caso os compradores, ou melhor, os vendedores, sejam capazes, tá, de empurrar esses preços para baixo nessa semana que segue, tá, eu vou estar muito de olho nessa movimentação aqui, certo? Então, o preço faz mais uma queda aqui para baixo. Tá? Então tenho interesse aqui na região azul e o alvo único e simples, tá, dos 4,26. Então vamos lá de novo, utilizar aqui o desenho
dos 4,26, certo? Bom, vamos colocar ele como vermelho. Tá? Agora, se os compradores conseguirem empurrar esse preço para cima, certo? Obviamente, e não mais essa semana do dia 24 em diante, os compradores perderem o jogo aqui, eu vou ter um movimento de 3 ondas para cima, tá? Onde eu vou especular que aqui, essa região em vermelho, será o fim da terceira onda, tá? Basicamente protagonizada aqui por uma onda, tá? Em verdinho, tá? 2 aqui, e uma terceira eu vou pôr em pontilhado porque ela é futurológica, não sei se ela vai acontecer, tá? Então vou deixar ela aqui com pontilhado, caso ela venha acontecer, estarei preparado, por que não? Tá certo? E aqui também, né, seria um ponto de trade interessante, onde o meu alvo é único, exclusivo aos 3,69 e também tenho o meu risco bem definido aqui, tá? Então, para as duas especulações, uma de compra e uma de venda, há risco definido, tá? São essas regiões em tracejado que eu trago para vocês. E não só o risco já está definido bem antes do preço me dizer para onde ele vai, bem como o retorno. Então, os retornos são os retângulos. Então, dentro dessa região aqui dos 4,60 e 4,26, tá? Eu vou, se eu estou analisando no gráfico de 2 horas, eu vou muito provavelmente invadir gráficos mais agressivos, vamos dizer assim, mais voláteis, como por exemplo o 5 minutos, o 15 minutos, tá? Que tem uma melhor liquidez, certo? Ou até o de 30 minutos, tá? Bacana. E vou olhar o que vai acontecer aqui, tá? Posso esperar, por exemplo, por um toque nessa região, tá? Vamos pintar aqui os candles de verde, né? Um toque de um candle ali na região, certo? Pode até romper aqui, não tem problema, desde que não ultrapasse a linha pontilhada, tá? E o meu gatilho pode ser, por exemplo, um candle, um fechamento abaixo do fechamento anterior, tá? Caracterizando ali um candle vendedor, portanto, vermelho. Vamos desenhar também aqui umas caudas para ficar bacana. Legal. Então seria ali mais ou menos, tá, um cenário de trade aqui nessa região dos 4,26 com um gatilho, o stop já está programado, já tem região, e no lado oposto, pessoal, é o contrário, tá? A gente viria para cá em candles vermelhos, certo? E de repente o que eu esperaria seria um candle que fechasse acima da máxima anterior, aqui que fechasse abaixo, nesse caso então, estou falando e desenhando o errado, fechasse abaixo, tá, dessa mínima, e aqui fechasse acima dessa máxima, tá? Então tenho aqui já antes, tá, bem antes dos preços definirem, tá? Aqui vou pintar de verde, tá? Toda a minha estratégia. Então muito antes aí do mercado decidir para que lado vai, tá? Essa é a vantagem da especulação, tá? Porque nós temos todos os dados disponíveis, pelo menos de risco e retorno. Lógico que o mercado, quando eu startar a ordem, né, se der a ordem, por exemplo, poxa, eu não tenho mais controle nenhum. Mas muito diferente de apostas convencionais, Las Vegas, vamos dizer assim, ou até poker, se você não for um contador muito árduo de matemática, tá? Ali você vai ter, a gente já tem todas as informações necessárias. Certo, pessoal? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.